SOS Autismo, guia completo para entender o transtorno do espectro autista, de Maíra Gaiato, psicóloga especialista em autismo e neurociências, coautora dos livros Mundo Singular e O Reizinho Autista. SOS Autismo, capítulo 17. Como brincar e não brincar com a criança. Giovana tem 2 anos e espalha os brinquedos pela sala. Mexe em todos, mas não brinca com nada. Sua mãe a chama pelo nome várias vezes e Giovana continua a derrubar os brinquedos no chão como se não a tivesse ouvido chamar. A mãe tenta brincar próximo à filha na tentativa de chamar sua atenção. Quando a criança começa a virar um trem de madeira e girar suas rodinhas de maneira repetitiva, a mãe tenta mostrar à criança como se brinca da forma correta, tirando o trem da mão da criança e dizendo: "É assim que brinca, filha. Olha só", movendo o trem para frente e para trás, fazendo-o andar pelo chão da sala. Giovana se irrita diante da tentativa da mãe e começa a gritar, querendo apenas brincar do seu jeito. A mãe de Giovana acredita que a filha tem problemas de audição, pois não olha quando chama pelo nome, não segue comandos, mesmo que sejam simples, e não entende quando a mãe tenta explicar as brincadeiras. Para que uma criança brinca? Entende-se na psicologia que uma criança brinca para repetir situações que foram muito legais para ela, mas também para elaborar situações que foram traumáticas ou dolorosas. Ela expressa seus conflitos pelas brincadeiras e, assim, o terapeuta tem a oportunidade de remodelar a ideia da criança e fazer com que reviva os fatos e os internalize de outra maneira. Brincar é uma forma direta da criança representar seu mundo interno. Quando a criança com autismo usa os brinquedos para fazer movimentos repetitivos, olhar brilhos e formas, sabemos que ela está apenas alimentando a necessidade de estereotipias ou interesses restritos e não adquirindo novos repertórios. Se conseguirmos entrar na brincadeira delas, teremos chance de ampliar esse repertório aos poucos. Gui não tem interesse por muitos brinquedos, mas adora carros. Pode ficar por horas ali quietinho com seus carrinhos. A brincadeira do Gui é virar o carro ao contrário e rodar rapidamente as rodas para observar o movimento repetitivo que elas fazem. A mãe do Gui já está bem orientada e tenta se aproximar para brincar com o filho. Ela começa sentando próximo a ele com outro carrinho e toda vez que o menino gira a roda do carro, ela o imita, mas dando função à ação da criança, introduzindo o som de brum e acelerando o carro no ar para dar contexto ao que está fazendo. Isso chamou a atenção do filho. Novamente, ela o imita, mas agora ela canta enquanto a roda do carro continua. Isso faz com que Gui olhe para ela, interessado na música. Quando a roda do carro para, ela então diz: "Ixi, acabou!" Gui solta a roda do carro e sua mãe inicia a música de maneira animada, fazendo coreografias, cosquinhas na criança, tirando muitos sorrisos do filho. Isso desperta ainda mais o interesse da criança na mãe e no que ela está fazendo. O que podemos entender nesta situação? A mãe do Gui sabe perfeitamente que apenas manipular as rodas do carro é um movimento repetitivo e estereotipado do filho. Todas as vezes que ela tentava mostrar como brincar com o carro, ele se isolava ainda mais para manipular o brinquedo apenas do seu jeito. A mãe passou a demonstrar interesse na brincadeira dele, aproximar-se aos poucos, pegar um outro carrinho, imitá-lo e cantar. Foram ótimas tentativas para uma brincadeira cheia de aprendizagem e divertimento. Quando ganhamos a atenção da criança, ela sai da estereotipia. Após conseguirmos isso, dando função ao movimento que a criança estava fazendo e direcionando a atenção dela para a música, podemos começar a brincar seguindo suas ideias e propondo novas. Brincar com a criança com autismo pode ser diferente. Elas apresentam déficit na comunicação social, então é isso que precisamos estimular. Vamos brincar?
Quando uma criança com desenvolvimento típico ganha um presente, ela o explora, descobre como liga, como abrir ou onde as peças precisam ser encaixadas e logo começa a brincar de maneira funcional, ou seja, com a função que o brinquedo tem. Um carro anda pelo chão da sala, a boneca recebe a mamadeira. E com as crianças com autismo, o que acontece? Você provavelmente já deve ter visto que as crianças dentro do espectro podem ter pouco interesse na função exata do brinquedo e exploram o brinquedo muitas vezes de maneira repetitiva, até achar algo que chame sua atenção. Luísa completou 3 anos na semana passada e seu pai comprou de presente uma linda boneca que tem várias roupas, uma fralda e vem com uma mamadeira. Porém, quando Luísa recebe, mantém o interesse na etiqueta de um dos vestidos da boneca, virando-a com o dedinho de um lado para o outro. O pai da Luísa tenta mostrar que a boneca troca de roupa e que a mamadeira da boneca é da mesma cor da sua. O interesse, porém, se mantém fixo apenas na etiqueta. Esse é um dos trabalhos desenvolvidos nas terapias para autismo. Os pais devem ser orientados sobre como fazer o mesmo em casa, mas não necessariamente precisam brincar dessa forma. Um hábito recorrente dos pais é sempre ensinar algo para o filho com autismo. Muitas vezes esquecem de brincar por prazer, por pura diversão. E em momentos de diversão também se pode aprender muito. Existem muitas oportunidades de aprendizagem, também em brincadeiras simples, não somente nos programas terapêuticos. Como brincar? É comum ver a família da criança com autismo comprar cada vez mais brinquedos para ver se algo atrai e chama a atenção dela, ver se algo a faz usar o brinquedo da maneira que é indicada. Em vez disso, use os brinquedos que já tem em casa. Comece brincando do que a criança gosta. Siga a liderança e a iniciativa dela nas brincadeiras. Mostre que você entende o que ela quer e que gosta da ideia que ela teve, mesmo que de início pareça uma brincadeira diferente da convencional. Dica: as atividades sensório-sociais são as preferidas. Correr, esconder, jogar para cima, serra-serra, etc. Depois que a relação de confiança se estabelecer e a criança entender que é muito divertido brincar com você, comece a colocar ideias suas, jogos mais estruturados, alternando, ou seja, a criança propõe um jogo mostrando interesse e colocamos nossas sugestões, mas depois voltamos para o que a criança quer brincar. Lembre-se, vocês estão brincando juntos. Não deixe que sua ansiedade o faça esquecer que sua criança também tem brincadeiras legais. Atenção aos seguintes pontos. Do que a criança gosta de brincar? Qual o interesse dela? Quais os brinquedos preferidos? Como ela usa esses brinquedos? Para responder, precisamos observar, entender qual é a ideia da criança. Seguir, imitar e fazer sons engraçados para aumentar o interesse da criança em olhar e prestar atenção na outra pessoa, até conseguir um contato, uma conexão. Analise as reações e, se ela esboçar leves sorrisos, faça mais disso. Crianças também têm ideias boas e, quando entendemos quais são, as crianças ficam felizes e tendem a olhar para a gente. Brincar é essencial. As crianças com autismo precisam aprender a brincar e não usar os brinquedos somente como forma de autoestimulação, só para alinhar, desmontar ou explorar. Muitas vezes, a criança com autismo espalha os brinquedos e não os usa com a função para a qual eles foram feitos, como jogar os blocos em vez de brincar de construir. Ela pode aprender isso, mas será aos poucos. Vamos primeiro entrar nesse jogo dela para então mostrar formas diferentes e funcionais de brincar. O segredo é brincar sem esquecer dos princípios que estão sendo trabalhados na terapia. Busque contato visual, reciprocidade. Tenha como objetivo
tirar um sorriso da criança o tempo todo. Como não brincar com a criança com autismo? O que percebemos é que mesmo crianças com autismo são capazes. Sim, são capazes de realizar muitos feitos que temos discutido. Porém, o fazem a uma frequência menor do que deveriam. Autismo não é incapacidade ou impossibilidade de fazer as coisas. Porém, quando comparadas às outras crianças da mesma idade, percebemos que as crianças com TEA têm um repertório menor e, consequentemente, se expõem e recebem menos estímulos do ambiente, o que pode acarretar defasagem no desenvolvimento. Queremos ampliar o repertório social e de brincar da criança, mas algumas coisas podem desestimulá-las, tais como falar muito enquanto brinca. Pode ser difícil para crianças pouco verbais prestar atenção em todas as palavras que falamos. As crianças com autismo têm geralmente dificuldades em atenção dividida. É difícil para elas prestar atenção em tudo: os brinquedos, a ideia que a criança teve de fazer com aquele objeto, o que o parceiro está fazendo e ainda falando. Muitas coisas ao mesmo tempo. Fale uma ou duas palavras apenas em cada ação com o brinquedo. Vocês devem estar pensando: como falar em poucas palavras? Geralmente, quando brincamos com a criança dentro do espectro, tendemos a falar com elas o tempo todo durante a brincadeira, pois achamos que estamos estimulando dessa maneira. Porém, quando usamos muitas palavras com uma criança que não é verbal, podemos confundi-la mais do que estimulá-la. Mas se reduzirmos a simples ações, ficará mais simples para que ela compreenda que aquela ação tem um nome específico. Caiu, pulou, girou, subiu, desceu, dentro, ou o nome dos próprios objetos e brinquedos: carro, boneca, mesa, bola, cama, tambor, ou as cores dos objetos e brinquedos: azul, amarelo, verde, roxo. Então, se a criança está brincando com um carrinho em cima do sofá e o joga, podemos relatar os principais eventos da brincadeira. O carro azul caiu. Tirar as peças da mão da criança por usar, entre aspas, errado. Você já imaginou estar no seu trabalho e alguém pegando as coisas das suas mãos quando essa pessoa acha que você não está fazendo sua parte direito? Sentiu? É o mesmo com a criança. Ela precisa ter prazer em estar com as outras pessoas. É preciso que seja legal para as duas partes. Observe a ideia da criança e siga a liderança dela. Ela pode surpreender você. Brincar em ambiente cheio de estímulos distratores. Um ambiente limpo de estímulos é fundamental para aumentar a atenção das crianças naquilo que estão fazendo. Quando muitos brinquedos ficam espalhados com peças misturadas, a criança pode se perder e ter dificuldade de brincar de maneira adequada. Organize os materiais em caixas e na frente delas coloque fotos do seu conteúdo. Assim, os adultos e as crianças saberão o que tem dentro e podem pegar somente o que precisam. É importante ensinar a guardar depois de usar. Retire um pouco dos brinquedos, se tem muitos. Guarde e faça um rodízio deles no espaço de brincar. Deixe poucos estímulos de cada vez. Brincar sem motivação. Quando estamos motivados, aprendemos mais. Temos um tempo maior de atenção e aproveitamos melhor o estímulo recebido. Quando estimulamos a criança pequena, a mesma coisa acontece. Ela precisa estar motivada a brincar para que, além de aprender coisas novas, essa experiência seja reforçadora, aumentando assim as chances do comportamento de brincar conosco continue a acontecer. A criança precisa querer brincar. Mas como gerar motivação na criança com autismo? Helena tem pouco interesse em brinquedos e se mantém restrita em pelúcias.
abraçando-as e acariciando-as. Ela adora a textura macia delas. Seu pai vê a menina sentada no sofá, acariciando um ursinho de pelúcia e decide se aproximar com o intuito de começar uma brincadeira. O pai de Helena já foi orientado em como brincar com a filha e agora será o grande desafio. Será que vai conseguir? Ele se aproxima da filha com outras pelúcias e começa imitando a menina e fazendo pequenos comentários. Que fofinho, elefante, e faz barulhos ao beijar a pelúcia. Isso desperta o interesse de Helena, que começa a manter mais contato visual com o pai. Começa agora a fazer o ursinho dar beijos nele, fazendo sons engraçados ou fingindo que o bichinho está lhe fazendo cócegas. A menina começa a sorrir e o pai repete a ação mais algumas vezes. Helena desce do sofá e caminha em direção ao pai, mostrando interesse na brincadeira. O pai repete a brincadeira dos beijos na menina e faz cócegas usando o bichinho para isso. A menina gargalha e imita as ações do pai com as outras pelúcias que estão perto. Vocês acham que o pai da Helena conseguiu motivar a criança? Sim, ele usou de estratégias importantes que já vimos nos capítulos anteriores para mostrar à filha que poderiam brincar juntos e aprender ao mesmo tempo. Por que será que ele conseguiu fazer a criança ter interesse na brincadeira? Ele a motivou para querer brincar. Usou do interesse que sabia que a filha tinha para proporcionar um momento de brincadeira, interação e aprendizado. Conseguiu contato visual, imitação, sorrisos, iniciativa e muito mais. Estar motivado a querer brincar será um fator de extrema importância, principalmente nos momentos de terapia. Se a criança não tem interesse ou não quer brincar, pouco conseguiremos ensiná-las. Só a criança precisa estar motivada a brincar? Imaginem você se o pai da Helena estivesse em um mau dia. Acordou atrasado, pegou o trânsito e ao chegar no trabalho recebeu uma bronca do seu chefe e depois desse dia difícil, ele vai tentar brincar com a filha. Na brincadeira, ele não percebe que a criança já está com o ursinho de pelúcia e, em razão do cansaço e da preocupação do dia, pega o celular para resolver o restante dos problemas. Mas tenta ficar perto da filha e a chama em alguns momentos para que ela veja que ele está ali. A menina se mantém sentada e ele a fica chamando pelo nome repetidas vezes, sem sucesso. Começa a ficar triste por ser ignorado e tenta pegar um bichinho de pelúcia também e pedir para a filha brincar com ele, porém com um tom de voz baixo e sem nenhuma motivação. Será que essa experiência terá o mesmo final do exemplo anterior? As chances são mínimas dessa brincadeira ser agradável e gerar aprendizagem, divertimento e mais motivação. Sabemos que dias difíceis fazem parte da vida de todos nós, porém, devemos respirar fundo e tentar ser realmente motivadores aos pequenos, pois isso fará toda a diferença para ambos. Entenda esse momento como único entre você e seu filho. Não permitam que as dificuldades do dia tirem esse momento de vocês dois. O resultado pode te surpreender. Algumas dicas para motivar. Mostre-se interessado no que seu filho está fazendo. Faça pequenos comentários. Que legal! Adoro carros. Oba, comidinhas! Que lindo! Também quero! Use um tom de voz empolgado ao narrar as brincadeiras da criança ou quando estiver participando. As onomatopeias são ótimas escolhas para chamar a atenção dos pequenos. Tibum, tic-tic, tum-tum-tum, yupi, toim-toim. Teatralidade nas expressões. Fazer expressões marcantes com os olhos e a boca chamam muita atenção. Cuidados importantes. Algumas crianças que estão no espectro podem ser mais sensíveis a sons muito altos e usar muita teatralidade pode afastá-las ao invés de aproximá-las de nós. Se for o caso do seu filho, observe o comportamento dele e diminua a intensidade. Para novos capítulos,
Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe o vídeo.